Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês e parabenizá-los mais uma vez pelo excelente desempenho que vocês tiveram nas nossas avaliações bimestrais, tá? Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa com a participação de vocês e espero que vocês continuem com essa mesma garra no decorrer do semestre, né? Nessa segunda parte, no segundo bimestre, que vocês estejam mais focados para que ao final do semestre letivo todos vocês obtenham aprovação e adquiram a maior parte, consigam captar o maior número de conhecimentos possíveis, né? Tanto com o material da plataforma quanto com essas videoaulas. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar aí com o módulo 1, né? Apesar de nós já termos feito as provas bimestrais desse módulo, é muito importante que vocês assistam essas videoaulas. São conteúdos de fundamental relevância, então por isso não vou deixar de falar de nenhum deles, nós vamos comentar todos, tá, nessas aulas. E além disso, tem muitos colegas que ainda não terminaram as atividades avaliativas do módulo 1. Então é importante, né, que vocês assistam, porque vai dar mais um subsídio para vocês responderem essas questões. Então, a área de linguagens e códigos, como vocês sabem, nela nós tratamos da língua portuguesa, é claro, língua inglesa, arte e educação física. Então, dentro da área de língua portuguesa, por exemplo, nós não vamos nos deter apenas em questões gramaticais, sintáticas, ortográficas, né, de pontuação, mas vamos também nos debruçar um pouco sobre a literatura e a arte, tá? Então, antes de nós iniciarmos falando dos movimentos literários, é importante nós pensarmos sobre o que é literatura, né? Não só na área de linguagens e códigos, mas sempre que nós vamos estudar algum conceito novo, algum vocábulo novo, antes de nos determos, né, nos pormenores, é sempre bom pensar de maneira geral nesse termo. Né? O que significa literatura? O que é a literatura? O que a literatura engloba, né? Então, dentre as manifestações artísticas que o ser humano criou aí no decorrer dos séculos da sua evolução, nós temos a arte literária, que é a arte das palavras, né? Então, a arte literária ela é construída por palavras, né? Sejam elas faladas ou escritas, e diferente da linguagem não literária, que tem o intuito de prestar informações, como por exemplo o discurso jornalístico, né, as notícias, as reportagens que têm um caráter informativo muito forte, a literatura ela vem trazendo um lado de subjetividade, um lado de emoção, né, fazendo o homem pensar sobre si, né, um homem voltar o seu olhar sobre as suas emoções, sobre os seus anseios, né, mais íntimos. Então, diferente da linguagem não literária, que tem um caráter puramente informativo, na linguagem não literária a gente vai ter esse apelo à forma, à bela forma das palavras, né, o rebuscamento, muitas vezes, da palavra. Por uma questão de didatização, os livros eles nos trazem, né, os períodos, os movimentos literários divididos, circunscritos a épocas históricas, a séculos muito específicos. Só que o que é importante a gente notar? Que muitas vezes os períodos literários eles coexistem, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando nós falamos em escolas literárias. Por quê? Eu vou citar o exemplo do realismo e do romantismo aqui no Brasil, né? Se a gente pegar uma obra do Antônio Cândido, por exemplo, sobre o assunto, nós veremos que didaticamente, lá o tempo, cronologicamente, é dividida a primeira metade do século XIX para o romantismo e a segunda para o romantismo e a segunda metade do século para o realismo. Só que o que a gente vê é o seguinte, uma coexistência, né, dessas escolas, elas coexistem, há uma simultaneidade. O próprio Machado de Assis, ele tem textos mais de vertente romântica, tem textos do realismo, né, propriamente dito. Então, o que nós vemos é uma coexistência, né, de escolas, de períodos literários. A mesma coisa eu poderia citar do simbolismo, do parnasianismo, enfim.
É importante pensar sobre isso, porque a gente não pode pensar que porque uma escola literária deixou de existir, aliás, uma escola literária começou a existir, que a outra deixou. Então, há uma simultaneidade e essa didatização de épocas históricas, ela é feita para facilitar o estudo, né? E observar as peculiaridades, as excentricidades de cada período dos autores, tá? Então, como a literatura ela vai mudando, né, ela sofre essa movência por questões históricas, por questões culturais, a gente tem essa didatização e essa divisão de olhares, né, sobre a palavra, como os autores se comportaram, como os autores escreveram, quais eram as temáticas, quais eram os temas que eles gostavam. Então, a gente tem essa divisão em períodos em escolas literárias, tá? Outra questão importante de mencionar é que a literatura brasileira, ela se formou com base na literatura europeia. Por quê? Quando lá na Europa já existia literatura, o Brasil ainda nem havia sido descoberto pelos portugueses, né? Então, por exemplo, na época do trovadorismo, do humanismo, o Brasil ainda nem era colônia de Portugal, né? O Pedro Álvares Cabral ainda não havia chegado aqui. Então, habitavam naquela época aqui apenas os nativos, os indígenas. Então, a literatura no Brasil, ela começa com os diários dos viajantes, né? Por exemplo, com a carta de Pero Vaz de Caminha, o rei Dom Emanuel, e com o quinhentismo, né? Por mais que fossem moldes muito europeus ainda e fosse demorar para que o Brasil tivesse uma representação literária original sua, é com o quinhentismo que nós temos um primeiro eco literário aqui nas terras brasileiras, tá? Então, nós temos aí, eu vou falar rapidamente, né? A gente tá falando de Europa. Então, o trovadorismo é um período, uma escola literária que não teve aqui no Brasil. Como um dos principais representantes, nós temos Ricardo Coração de Leão e alguns outros trovadores, né? Então, os poemas eram feitos para ser cantados. A gente tem os cancioneiros, né? Nós temos as cantigas de amor, as cantigas de maldizer, né? E são divididas em líricas e satíricas, tá? Então, geralmente os trovadores eram de origem nobre e havia os jograis também, que eram servos, muitos deles profissionais da música. Então, olhe para vocês verem que é bem anterior ao descobrimento do Brasil. O humanismo, né? O humanismo, também é mencionado no material de vocês, ele acontece aí na Idade Média, entre a Idade Média e Moderna, na verdade, um período de transição, digamos assim, de 1418 a 1527, e é um período de grande efervescência cultural, né? Nós vamos, lá em Portugal, por exemplo, foram produzidos 3 tipos literários, prosa, poesia e teatro, e por que eu digo que é um movimento de grande efervescência? Porque a gente vai ter uma saída de uma mentalidade teocêntrica voltada para Deus, voltada para a igreja, para as questões mais relacionadas ao catolicismo, né? E vamos ter uma valorização, um olhar voltado à racionalidade, o antropocentrismo. O que é isso? É quando o homem é colocado como centro de tudo, né? Quando esse homem ele é valorizado, quando o corpo desse homem é valorizado, né? A inteligência desse homem é valorizada, o cientificismo passou a ser valorizado. Então, é um período de grande efervescência cultural na Europa, né? O período do humanismo, tá? Então, nós temos grandes obras, grandes autores nesse período, tá? E depois, como eu disse para vocês, depois vocês pesquisem, tá? Leiam com atenção o material de vocês, a apostila. E depois tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma curiosidade, vocês me chamem, tá? Pra gente conversar mais a respeito, porque o meu tempo na videoaula é curto, mas são assuntos muito interessantes, eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito. Então, para encerrar, vou falar do quinhentismo, que eu já havia falado, né? Então, a gente tem obras que não eram ligadas ao povo brasileiro, mas aos colonizadores, né? Então, a gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Emanuel de Portugal, contando sobre o achado, né? Sobre as terras brasileiras, sobre os nativos. Nós temos também a literatura jesuítica, né? Que é feita pela Companhia de Jesus, os padres, né? Que catequizavam os índios. Então, nós podemos dizer que os primeiros ecos
da literatura no nosso solo começam com esses estrangeiros, né? Na grande maioria, estrangeiros, europeus, que vieram ao Brasil fazer esse processo de apropriação, né? E aí eles vão narrar, né? Vão catequizar os índios, tentar subjugá-los à lei católica. Então, essa literatura produzida no Brasil, de 1500 a 1601, ficou conhecida como quinhentismo, tá? E é a nossa primeira expressão, por mais que não seja genuinamente brasileira, é a primeira expressão literária em terras brasileiras, tá? Vou deixar aqui algumas indicações. Como eu disse, o assunto é muito vasto, é muito rico. Eu gostaria que vocês pesquisassem mais a respeito, tá? Vou deixar Antônio Cândido com Iniciação à Literatura Brasileira. São grandes teóricos, compensa você se debruçar sobre esses autores. E Alfredo Bose, com História Concisa da Literatura Brasileira, tá? E também alguns vídeos do YouTube. Então, quem tiver um tempinho, por favor, não deixe de verificar essas fontes. Para terminar, quero deixar uma frase do Immanuel Kant: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.